aula de ciências, vamos estudar sobre esse satélite chamado Lua, o nosso satélite natural, certo? Vamos conhecer algumas curiosidades da Lua, o que é que ela tem influência na Terra, o que é que ela é para nós, certo? Bom, gente, a Lua, como a gente acabou de falar, é um satélite natural. Ou seja, é o nosso satélite natural do nosso planeta Terra, certo? Ela fica dando voltas em torno da Terra, o movimento de translação, né? A Terra não faz o movimento de translação em relação ao Sol? Pois é, a Lua ela faz o movimento de translação em relação à Terra, certo? A Lua ela faz esse movimentozinho, certo? E ela vai durar mais ou menos aí para dar essa volta completa, um mês, né? 29 dias por aí, certo? Bom, a Lua, muitas vezes a gente vê no céu, né? Ela brilhando, né? Iluminada. Eita, hoje a Lua está iluminada, né? Mas na verdade, realmente ela está iluminada, mas ela não tem luz própria. Essa luz que a Lua fornece, né? Ilumina as noites, é a luz que o Sol ilumina nela, certo? A luz do Sol que ilumina a Lua, e aí dá essa impressão que a Lua está iluminando a Terra, mas não é. Certo? Quem está iluminando é a luz do Sol que reflete na Lua, e aí a gente vê a Lua brilhando, linda, né? Durante a noite, certo? Bom, a Lua ela vai apresentar algumas fases que, como vocês estão vendo aqui, essas fases estão passando na telinha de vocês, certo? As fases da Lua são crescente, minguante, nova, cheia, e a gente vai aprender nessa aula, certo? Quais são as características de cada fase, ok? Gente, aí aqui tem os momentos em que ela vai mudando as fases, certo? Bom, para cada fase, lua minguante, lua nova, lua crescente, lua cheia, cada fase da Lua, ela vai demorar aí 7 dias. Que 7 dias dá o quê? Uma semana. Foi aí que há muito tempo, né? As pessoas perceberam a partir dessas fases, que deram origem às semanas. Os 7 dias da semana, certo? As pessoas, antigamente, quando não se tinha um calendário, relógio, a marcação do tempo era utilizado pela Lua, pelo Sol, né? E aí, no caso da Lua, as pessoas observavam e notaram que, passado um período, a Lua mudava a sua forma, certo? E essa forma que ela mudava é a questão da luminosidade. Uma parte da Lua está sendo iluminada e em alguns momentos, né? E aí, em outro momento, ela está sendo toda iluminada, como nós estamos vendo aqui, certo? Aqui, no caso, as fases estão passando, aqui a Lua não está toda iluminada, e aqui vai passando de uma por uma. E para ela passar, como a Pro acabou de falar, para passar de fase, ela demora 7 dias. Igual vocês jogam aí nos videogames, nos joguinhos, passar de fase, né? A fase que a Lua está passando é o momento que ela vai iluminar ou uma parte ou totalmente, ou não vai ficar totalmente iluminada. Vamos aprender aqui a primeira fase que vamos aprender agora é a Lua cheia. Vamos ler aqui? Considerada por muitos como a fase mais bela, a Lua cheia se dá quando o Sol ilumina totalmente a parte da Lua, voltada para a Terra. Então, quando a Lua estiver assim, ó, quer dizer que o Sol está iluminando a parte que está voltada para a Terra, está sendo iluminada totalmente. Aí fica aquela Lua grande, né? Muitas vezes ela está bem enorme, né? E bem iluminada.
iluminada, é a lua cheia, cheia de luminosidade, certo? Bom, a próxima fase é a lua minguante. Essa fase é marcada pela perda de luminosidade, na qual observamos apenas uma face iluminada, que forma a letrinha C. Só que a letrinha C fica ao contrário, ó. A parte está iluminada, né? Essa partezinha aqui, certo? Só que ela vai ser um C ao contrário. Quer dizer que a outra parte da lua não existe, ela continua existindo, pessoal. Só que a gente só consegue ver uma parte porque o sol só está iluminando só essa partezinha aqui, que está voltada para a Terra. Então, quando a lua tem o formato de C, quando ela está iluminada com o formato de C, ao contrário, é a lua minguante. Lua nova. A lua nova é marcada por pouca luminosidade. A gente pode perceber que tem bem um fiozinho aqui de nada. Pois sua face voltada para a Terra não está sendo iluminada pelo Sol. Então, a parte que está virada para a gente, para a Terra, não está sendo iluminada. Então, a gente está tendo aqui a lua nova. Aí, muitas vezes, vamos encontrar imagens onde só tem um risquinho de nada, certo? Um risquinho de luminosidade, né? Mas ela fica praticamente coberta. Isso quer dizer que a lua deixou de existir? Não, ela continua lá. Só que o sol não está iluminando ela totalmente. Ela, no caso, está toda sem iluminação. E aí a gente não consegue ver a luminosidade da lua, né? Gente, a próxima fase é a fase crescente, considerada a fase de transição, ou seja, é a fase que vai mudar de uma fase para outra. Ela vai passar da lua nova para a lua cheia. Então, aqui, quando sai da lua nova, que é essa daqui que a gente acabou de ver, ela vai para a lua crescente, certo? E dessa daí, ela já vai de novo para a lua cheia. Então, é um ciclo, certo? Vai e vai voltando a mesma coisa, certo? Então, a lua crescente é uma transição da lua nova para a lua cheia. E ela é caracterizada por receber luminosidade em apenas uma face. É a mesma coisa da lua minguante, só que enquanto a lua minguante é um C ao contrário, a lua crescente é um C normal, do mesmo jeito que a gente conhece, certo? Então, é o lado oposto, o lado ao contrário da lua minguante, certo? Então, a lua minguante, a luminosidade vai ser do lado de lá, né? Virando uma forma do C ao contrário, e a lua crescente é do lado de cá, um C normal. E aí ela vai crescente, né? A luminosidade vai aumentando até ela ficar totalmente iluminada e volta para a lua cheia, certo? Bom, comparando o tamanho da lua, gente, ela tem um tamanho 50 vezes menor do que o planeta Terra, certo? E é o nosso satélite natural. E aí eu pergunto para vocês, o que a lua só fica lá, orbitando na Terra, em volta da Terra, ela não faz nada além de fazer isso? Não, ela tem uma influência, sabe o quê? Nas marés. Quem já foi ao litoral, quem já foi à praia, né? Quem já tomou banho de mar, já deve ter percebido que em alguns momentos do dia, a água do mar, ela vai tomar aquele espaço que a gente estava ali brincando, curtindo a praia, e depois ela voltou, né? Isso é onda. Não, onda é diferente. Maré é diferente de onda. Vamos lá. Bom, a maior responsável pela movimentação das águas, a maré é uma movimentação das águas, mas das águas dos oceanos é a Lua. Quando a Lua gira em torno de nosso planeta, atrai a Terra para si. É como se ela fosse um ímã, né?
Ela é como se a luz estivesse puxando a Terra. E isso recebe o nome de força da gravidade. Então, essa força que puxa também a água. A água que está parada, que é a água do mar, certo? Então, e essa atração provoca mudanças nos níveis das águas. Ao se mover, ela faz a água subir e descer em diferentes regiões do globo. Isso quer dizer que a maré pode estar alta em um ponto do planeta e baixa em outro. Então, aqui, ó, a Lua está mais distante um pouquinho, né? E aí a força diminuiu, né? A força da gravitacional. E aí, essa água do mar, ela já baixou, a maré ficou baixa. Quando a Lua se aproxima da Terra, em certo momento, a água do mar vai subir, a maré vai ficar alta e aquele espaço ali vai ser tomado pela água, certo? Então, a Lua, ela tem grande influência, sim, nas águas dos oceanos, nas águas marítimas, né? Que é o que a gente chama de marés, né? Quando a Lua está longe, a maré fica o quê? Baixa. Quando ela se aproxima, a maré fica alta, puxando. Ela é como se fosse um imã. Bom, e aqui é para mostrar para vocês essa mudança, ó. Aqui é o mesmo ambiente, pessoal. Só que aqui a maré estava baixa, aqui a maré ficou alta, baixa, alta, baixa, alta. Percebam que em certos momentos tinha pessoas ali, né, curtindo, brincando, passeando, mas depois, quando a maré subiu, tudo aqui foi tomado pela água. Próxima imagem, ó, a mesma imagem, a mesma paisagem, só que quando a Lua se aproximou, a maré ficou alta. Se afastou, baixa. Entenderam? Bom, agora vamos aprender um pouquinho sobre o fenômeno da eclipse. No livro de vocês podem se perguntar, Pro, aqui eu não estou achando, mas a Pro trouxe uma curiosidade a mais para vocês, tá bom? Vamos lá. Fenômeno eclipse. Eclipse, vamos entender o que é um eclipse? Vocês já ouviram falar em algum momento da vida de vocês, ou em jornais? Vamos ver. Eclipse é um escurecimento total ou parcial de um astro feito por meio da interposição de um segundo astro. Estou entendendo nada, Pro? A Pro já vai explicar. Frente à fonte de luz. Existem dois tipos de eclipse, solar e lunar. É necessário salientar que tanto a eclipse lunar quanto solar depende de um alinhamento das órbitas da Terra ao redor do Sol e da Lua, ao redor da Terra. Caso contrário, os fenômenos não ocorrerão. Resumindo, o eclipse é quando acontece dos astros, né, se alinharem, no caso. Que astros são esses? Sol, Lua e Terra, certo? Então, quando um desses astros interrompe a luz do Sol, né, vai haver um tipo de eclipse. Vamos entender aqui quais são esses. Vamos lá. A eclipse solar. Ocorre o eclipse solar quando a Lua interpõe-se, ou seja, fica no meio, fica alinhadinho entre o Sol e a Terra. Olha aí, vamos entender melhor aqui nessa imagem. Projetando a sua sombra sobre a Terra. Então, no eclipse solar, a Lua, ela vai ficar no meio, bem alinhadinho, fazendo com que o Sol, né, a luz do Sol fique sem chegar na Terra. E aí, geralmente, durante o dia, a gente vê essa eclipse em alguns lugares do planeta, é possível ver bem melhor, certo? E aí, a luminosidade do Sol é interrompida, porque a Lua ficou no meiozinho ali, bem alinhadinho, certo? Eclipse lunar. Vamos entender a lunar agora. O eclipse lunar ocorre quando a Lua entra na região da sombra da Terra, gerada por meio da luz do Sol, e a sombra da Terra cobre o disco lunar. Então, no caso aqui, ó, a Terra já fica no meio, certo? Já tem aqui o eclipse
lunar, certo? Bom, meus amores, a Pro vai deixar aí um link bem interessante explicando mais a fundo sobre esse fenômeno eclipse. Então, logo após vocês terminarem de assistir a aula da Pro, vocês terminarem, vocês vão acompanhar um videozinho bem legal, um link abaixo aqui do nosso formulário, tá certo? Sobre esse fenômeno mais um pouquinho, bem a fundo mais, tá bom? Então, um beijo no coração de vocês e até a próxima aula.